Olá, crianças, e aí, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de arte, sim? Conteúdo agora para o quarto bimestre. Essa é a nossa primeira aula para os alunos do quinto ano. Espero que vocês curtam bastante aí os conteúdos, se divirtam, porque arte é isso. Você aprende se divertindo. Vamos aí, vamos aprender um pouquinho mais sobre arte? Vamos? Então vamos que vamos. E o nosso tema é arte na música, teatro, dança e arte visual. Digamos que é uma revisão, né, para você aí que já ouviu falar sobre música, sobre teatro, sobre dança, certo? Então vamos que vamos. A arte é um tipo de comunicação que acompanha a humanidade desde os primórdios. Já na época das cavernas, os seres humanos se comunicavam por meio dela, a chamada arte rupestre. Atualmente há 11 tipos de arte: música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura, cinema, fotografia, história em quadrinhos, HQ, né? Jogos eletrônicos e arte digital. Vamos falar primeiro da arte, a música. Esse tipo de arte tem poder de despertar sentimentos variados, favorecendo o equilíbrio mental e o bem-estar. A música está presente em nosso dia a dia, a partir do momento em que nós nascemos. Desde as canções de niná, que cantaloravam para nós, até os ritmos dançantes que ouvimos em uma festa, por exemplo. Pode-se dizer que a linguagem musical é formada por diversos sons que se apresentam em espaços de tempo pré-determinados, formando assim ritmo, harmonia e melodia. Já a melodia refere-se à sequência de sons que se apresentam na música, sendo percebida em nossa mente como uma unidade. Por isso que conseguimos assobiar uma canção, por exemplo, mesmo que não saibamos tocar um instrumento. Segundo a dança, é a arte do movimento corporal. Usando o corpo como instrumento, as pessoas podem exteriorizar seus sentimentos fazendo gestos cadenciados por um ritmo. É uma das formas mais antigas de manifestação artística, tendo origem ainda na pré-história. As pessoas dançavam em rituais de celebração, agradecimento, cerimônias fúnebres e para pedir proteção, ou seja, a dança tinha um caráter sagrado. Geralmente, este tipo de arte vem acompanhado da música, sendo quase sempre inseparáveis. Entretanto, é possível também expressar-se nessa linguagem sem que haja som. A pintura. Esta é a técnica de depositar pigmentos coloridos, que podem ser pastosos, líquidos ou em pó, sobre uma superfície gerando imagens, figuras ou abstratas. É uma atividade que permite às pessoas se comunicar e demonstrar sentimentos por meio de formas, cores e texturas. A história da pintura remota o período pré-histórico, quando os seres humanos usavam as cavernas como suporte para seus desenhos. Esse tipo de arte era feito com pigmentos extraídos de óxidos minerais. Esses ossos carbonizados, vegetais, carvão, sangue e gorduras de animais. É uma manifestação artística que possibilita aos homens conhecer melhor o seu passado, costumes e crenças, pois pode-se revelar muito sobre a cultura de determinada época e lugar. Vamos falar da escultura. Como arte de modelar ou desgastar matérias brutas, como a argila, mármore, madeira e pedra, e convertê-las em objetos com significados, expressando ideias e sentimentos, usando formas, espaços e volumes. O artista cria obras tridimensionais, ou seja, que têm altura, largura e profundidade. Assim como as outras formas de arte que vimos até agora, a escultura também é muito antiga e começou a ser feita ainda nas sociedades primitivas. Vamos falar de teatro. É a linguagem artística que as pessoas, no caso os atores e atrizes, representam uma história para um público. A manifestação teatral mais parecida a que conhecemos hoje no Ocidente surgiu na Grécia Antiga, no século 6 a.C. Nessa época, o teatro mesclava temas sagrados e profanos e era feito em homenagem aos deuses Dionísio, considerado o deus do vinho, das festas e da fertilidade,
Nessas encenações não era permitida a participação de mulheres, sendo apenas homens a desempenhar os papéis. Literatura. Vamos falar da arte da literatura. É a escrita e a ferramenta utilizada para se expressar. A invenção da escrita foi um dos acontecimentos mais importantes para a humanidade. Ela figura um marco e delimita o fim da chamada pré-história. É o início da história. Com o passar do tempo e sua evolução, ela passou a ser não só um meio de comunicação simples e direta, mas também uma ferramenta para a transmissão de ideias, sentimentos, reflexões, pensamento e para narrar histórias. Cinema. A arte do cinema é um tipo de arte que surgiu após a invenção da fotografia. Como desdobramento dela, utilizando várias imagens, fotografias que são projetadas muito rapidamente em uma tela. O olho humano enxerga essa sequência de fotos como um filme, ou seja, com movimento. Dessa forma é possível contar histórias, transmitindo assim sensações e aguçando sentimentos como alegria, medo, tristeza e amor. A oitava, a arte da fotografia. No início de sua invenção, a fotografia não era considerada arte propriamente. Entretanto, com o passar do tempo, foi possível compreender que essa linguagem também possui características e potencialidades criativas. Fotografar é como fazer um recorte do mundo, optar por exibir um ponto de vista, um determinado olhar. Contudo, também possibilita a criação de novas realidades, fazendo uso de cenários, figurinos e poses, explorando ao máximo toda a capacidade imaginativa do ser humano. História em quadrinhos ou HQ, tá? É definida por uma sequência de desenhos feitos em quadros que juntos contam uma história. Normalmente se utiliza-se de balões e textos escritos dentro deles, a fim de contar o que as personagens estão conversando ou pensando. Essa maneira de narrar história surgiu entre 1894 e 1895. Seu inventor foi o americano Richard Outcault, que publicou em jornais o que foi considerada a primeira história em quadrinhos. Jogos eletrônicos ou games são programas no quais as pessoas interagem com objetos virtualmente, tendo que ultrapassar desafios cumprindo metas e se divertindo. Foram apresentadas ao público na década de 1970, fruto das experimentações de acadêmicos em torno de pesquisas da ciência da computação. A partir do lançamento do Atari em 1977 nos Estados Unidos, o universo dos games ganhou um impulso. Com o Atari era possível entreter-se com diferentes jogos utilizando o mesmo console, ou seja, a mesma máquina ou videogame. E por fim, o último, a arte digital. É uma arte relativamente nova que está se expandindo bastante. Os suportes escolhidos normalmente são as telas de computadores, smartphones, tablets, televisores, projeções e impressoras gráficas. Então é isso, meus amores. Conhecemos aqui sobre a arte da música, teatro, dança e arte visual. Fizemos um resumo aqui para você, tá? Ficar por dentro do que é arte, o que faz parte da arte, certo? Ficamos por aqui. Até a próxima!